Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Com estas palavras de 1 Coríntios, capítulo de número 11, eu quero abraçar a família de Deus, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Aos espíritas, aos católicos, aos evangélicos, ao povo em geral. Esta leitura é para quem tem parte com Deus através do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado soberanamente. Hoje é primeira sexta-feira, dia 7, dia lindo, abençoado, profético e iluminado. Dia de quebra de maldições, já nos preparando para domingo, a hiper santa ceia do Senhor, o momento do pão e o momento do cálice sagrado. Este programa que está entrando em seu rádio, através da supercruzeiroam.com.br, através da Rádio Cultura da Bahia, Voz da Bênção, e CBRN Rio Grande do Norte e de Ensinai, vocês que me assistem pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, não importa qual seja a plataforma, o importante é que a palavra de Deus, através de nossa instrumentalidade, chega aos seus ouvidos para edificação do corpo de Cristo. Este é o Bom Dia, Espírito Santo. Como é gostoso, hein? Levantar pela manhã, olhar para este céu lindo e dizer: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. É o Congresso Línguas de Fogo, é o Café com Jesus, é o Encontro dos Vasos, é o Show da Bênção, é a Escola de Profetas. Da Bahia para o Brasil, na voz dele mesmo,
o missionário da Ordem de Cristo, um dos últimos do Brasil, Daniel de Oliveira. Ministério da Casa da Bênção de Deus, que tem sua sede espiritual em Brasília, Taguatinga Sul, que tem a direção deste grande ministério, o apóstolo Jair de Oliveira e a nossa mãe Ruth Brunelli de Oliveira. Igreja Raízes, Igreja Tronco, igreja que há 58 anos evangeliza o Brasil e o mundo. Brasil! E graças a Deus, pela placa da igreja, o nome, o título, o registro. Missionário, placa de igreja não salva, eu sei, eu sou o que mais sei, mas ajuda pela fidelidade, pelo caráter, por quem está na frente ministrando e dirigindo, conforme a ordem de Deus. Placa de igreja não salva, mas ajuda aqueles que são gratos por um ministério que Deus usou para alcançar a sua alma perdida. Louvado seja Deus, falem comigo, para sempre seja louvado. É gostoso, é extraordinário, é maravilhoso levantar pela manhã e dizer bom dia, Espírito Santo. Estamos falando para todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. Estamos falando para a África, Ásia, Oceania, Emirados Árabes. Estamos cobrindo todas as Américas, através da rádio online, aplicativo Rádiosnet, a voz da bênção, porque pela voz da bênção, de hora em hora, o missionário este que vos fala, ora, a oração da meia-noite, da 1 da madrugada, das 2, das 3, das 4, das 5, das 6, das 7, das 8, 24 orações, inspiradas para abençoar sua casa e sua querida família. Olha quem já chegou para estar conosco: Soraya Rodrigues, Nelma Souza Borges, Aelso Costa Santos, Hudson Lima Costa, Marinês Linhares. Sejam todos bem-vindos, ovelhas amadas, rebecas e príncipes, porque estamos conectados. Maria Catarina também já está conosco. Seja bem-vinda, filha de Abraão, pastora querida e de Juiz de Fora, Hudson Lima Costa, pastor Rogério Magalhães, diretamente do Distrito Federal. Sejam todos bem-vindos ao povo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ao povo de Cuiabá. Deus os abençoe. Ontem alguém ligava de Cuiabá dizendo: fale, lembra de nós. Os cuiabanos estão também lhe assistindo. Missionário Daniel de Oliveira, meu abraço ao povo de Cuiabá e Campo Grande. Palmas também em Tocantins. Deus os abençoe. Deus abençoe todos que me ouvem no norte, no sul, no leste e no oeste. Da Europa, Jenison Souza, da Suíça, já está ali conosco também. Seja bem-vindo, europeus que nos acompanham, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Adriana Bastos Ferreira também já chegou para estar conosco. Bem-vinda, Canela, serva de Deus. Adriana Bastos Ferreira, Deus te abençoe sempre. Ângela Bispo de Oliveira, Deus abençoe todas as Rebecas, príncipes, ovelhas amadas que levantam pela manhã para ouvir a
palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, é dia de quebra de maldições, mas domingo, Santa Ceia do Senhor. Coloca aquele hino para mim, da Santa Ceia. Vem cear, o mestre dos mestres está chamando. Vem ouvir novamente no momento da palavra de Deus que fala sobre a Santa Ceia do Senhor. Diogo Furlanento já está conosco, Elaine Evangelista, Ângela Bispo. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro de vasos, tá bem? Coloque aí agora o copo com água, para que esta água seja ungida, para que você beba como remédio e cura divina. Coloque aquela caneta que você vai assinar papéis e documentos, porque este é o mês do destravamento. Recebendo a bênção do destravamento, lembra que a bênção veio através do Bom Dia Espírito Santo, na palavra da profecia, para você particularmente. Deus vai destravar para que você invista na obra de evangelização mundial, santas missões. Coloque aí também um pouquinho do azeite para a santa unção do seu filho, de sua casa, marido, objetos, caixas com medicamentos. Faça isso. Creia no que eu estou passando para você, porque aqui é uma faculdade, escola, universidade de profetas. É o show da bênção que o Brasil passou a conhecer, a amar e se edificar logo pela manhã através da voz missionária deste pregador da fé. Tá bem? Coloque aí também caixas com medicamentos, fronha do travesseiro, papéis e objetos. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Abra o seu coração e se apresenta a Deus de corpo, alma e espírito. Ontem pessoas ligaram pedindo oração, jejum, cobertura espiritual. Rosana Silva já está conosco também. Ângela Bispo, sejam todos bem-vindos. Adriana Brito de Souza ligou para nós ontem. Alexandra Pereira, Altamira Soares, Ana Maria e Pedro Boaventura, Anderson Silva Freitas, Arthur Oliveira, Basílio e Isabel de Tapetinga, sul da Bahia, Carlos Benício Lopes, Cirilo Marques da Silva, Cleonice dos Santos, Denise Lopes, Edeusuíta Souza, Edna Maria, Elza Marques, Esther Maria, Fábio Rodrigues Silva Santana, Francisco Marinho, Iracema Lima, Ivete Pitanga também ligou para nós, José Nilton Santos, José Paulo Filho, Lavínia Souza, olha quem já chegou para estar conosco, Claudete Aparecida da Silva. Bispo, este louvor lembra do apóstolo Doriel, é verdade. É o hino oficial da Santa Ceia, Brasília e Brasil. O hino oficial da Santa Ceia não é outro, é este. Vem cear, o mestre chama vem cear. Na interpretação dele, Luiz de Carvalho, a voz mais ungida do Brasil, uma das vozes mais ungidas do Brasil, ele já está com Jesus.
eu conheci muito bem, Luiz de Carvalho. Leda Maria Ferreira também ligou pedindo oração, Lídia Maria Santos, Lucas Silva Freitas, Maria Ana, Maria de Lourdes Olívia, Marina Souza Ribeiro, Marivaldo de Jesus, Nívia Macedo, Ronaldo César, são tantas pessoas. Se eu for ler todos os nomes, eu vou ficar aqui o tempo todo. São centenas de pessoas de todo o Brasil, Europa, Ásia, que comunicam pedindo jejum, oração, cobertura espiritual. Estamos aqui para isso. Este pedido aqui é levado ao altar e colocado diante do altar de Deus. Eu nunca recebi telefonemas de Israel. Ontem eu falei e quero repetir hoje. Gostaria de receber telefonema de Israel. Já recebi das Filipinas, já recebi telefonema do Alasca, Sibéria, Moscou, já recebi telefonemas da China, do Japão, da Itália, da França, da Alemanha, já recebi telefonemas das Filipinas, da África Central, África do Sul, África do Norte, mas de Israel eu ainda não recebi. Ao povo aí de Israel, que me vê, me assiste ou me ouve, manda um alô. Meu coração irá saltar de felicidade, porque aí é a terra do meu bisavô paterno. Tá bem? Joaquim Jacob nasceu aí, viveu aí, depois veio para Portugal, de Portugal para o Brasil, no Brasil se instalou no sul de Minas, na cidade de Campos Gerais. Deus abençoe. Então mande para mim, vocês aí de Israel, um alô. Se em Israel alguém estiver conectados com a rede internacional de salvação de almas. Maria Oliveira Marli também já está ali conosco. Sejam todos bem-vindos. Esta não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que já está no ar há 43 anos, da Bahia para o Brasil, na palavra do pregador da fé, o missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira. Eu quero lembrar a todos que hoje é sexta-feira, dia 7. 7 mesmo? É 7? Hoje é 7. 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, é o número da aliança, é o número da bênção, é o número mais forte do nosso calendário, é o número bíblico, porque a Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou porque a sua obra foi perfeita, ou as suas obras. Ele descansou e ele abençoou o dia 7. Deus abençoou o dia 7, está na Bíblia. Então hoje é um dia de batalha, de implantar o governo de Deus no coração da mulher e no coração do homem. Hoje é dia de ir a Gênesis e relembrar o 7º dia abençoado. Hoje é dia de quebrar as maldições do adultério, do swing, do striptease, da pedofilia, da traição, da droga, da bebida. Hoje é dia de libertar os ébrios. Hoje é dia de arrancar da alma do homem o vício, a vaidade, o encosto, os exus, os demônios, os caboclos. Hoje, pastor Fábio.
é um super dia, batalha espiritual. Hoje é dia de amarrar o valente que pensa que é valente, mas ele é apenas um incircunciso. Hoje é sexta-feira 7, um dia abençoado por Deus. E daqui a pouquinho, já são 5 horas e 26 minutos. Estamos ao vivo, 8 horas da manhã, 2 da tarde, ou 14 horas, não é? E às 19 horas, nós estaremos na Catedral da Bênção, viu, Marilene Mesquita Souza? Hoje é dia de vencer o mal com as armas do bem, porque o amor constrói, o ódio, a traição destrói. Mas o amor constrói. Hoje é dia de vencer o mal com as armas do bem. E a maior arma que temos é o amor cristão, o amor pela palavra, pela igreja, pela Santa Ceia, o amor endereçado a Deus, o amor ágape. Ele amou o mundo de tal maneira, e que possamos amá-lo também em primeiro lugar, porque ele procura os verdadeiros adoradores, que têm um amor sincero e uma adoração fiel a ele. Então, hoje é um dia poderoso. Hoje é um dia de batalha, de desenrolar o nó, de desfazer o nó, de desenrolar o rolo, quebra de maldições. 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, na Catedral da Bênção. Pastora Alexandra Miller Oliveira, doutora, já está conosco, serva de Deus, doutora na palavra e doutora também na área do direito. Deus abençoe doutora Alexandra Miller Oliveira, serva do Deus Altíssimo, serva que serve a obra e toda a sua querida e amada família. Maria Luísa já está conosco. Eis-nos aqui, Papai do Céu, informa Marilene Mesquita Souza. É isto aí, Mari. Toda Marilene é Mari. Bárbara Freitas, seja bem-vinda. Nosso apóstolo Jair de Oliveira, juntamente com a missionária Ruth, estará conosco em Brasília para a Santa Ceia do mês de outubro. E é uma Santa Ceia histórica. Era para mim estar aí também. Estará o bispo Wilson, o bispo Palarone e o bispo Daniel foi convidado, mas infelizmente eu tenho evitado de viajar por causa de muitas ocupações, mas eu estarei daqui orando pela Santa Ceia da nossa Catedral Mundial da Fé, Brasília, Distrito Federal. Bárbara Freitas já chegou para estar conosco. Pastor e missionário Deus Kansas, o angolano abençoado, também está nos assistindo. Seja bem-vindo, Deus Kansas. Ele e a sua bela esposa. Deus abençoe. Marta Machado de Deus, Gildete Rodrigues também já chegaram para estar conosco. 5h30, lembrando que hoje é dia da quebra das maldições. Dia 7. Às vezes você olha para trás, você mesmo pode fazer o diagnóstico. E o balanço geral. E ver o que acontece com os homens da sua família. Se tem uma coisa repetindo, bebida, drogas, adultério, traição, divórcio, separação, miséria, cobrança, dívidas, está repetindo,
Nós veremos dia 22/10 na conferência do Estado de São Paulo. Não, ô Marilene, mudou, não vai ser São Paulo não. Será Brasília, foi transferido, a conferência foi transferida para Brasília. Não vai haver em São Paulo a conferência, será em Brasília, agora no mês de novembro, viu, filha? Procure saber aí direitinho com o bispo Palarone, que ele vai lhe informar, ou com o pastor Fábio, que deve estar antenado também na conferência que nós vamos ter em Brasília. Inclusive, eu já comprei a minha passagem para Brasília. Marilene Mesquita de Souza, não é São Paulo, era São Paulo. Foi transferido para Brasília a conferência de líderes, tá bem, filha? Então hoje é dia 7, eita! São 6 cultos, 3 na catedral e 3 na sede, para atender a todo o povo. Hoje é dia de desenrolar o rolo, hoje é dia de profetizar lírio. Manda bom dia, ICB, Joque Crube, Minas Gerais, Joque Crube, Minas Gerais. Joque Crube é um bairro, Joque Crube é local, deve ser um bairro próximo, o local onde tem corrida de animais. Joque Crube, é isto aí. Então, hoje é dia de profetizar o lírio dos vales, no vale da sombra da morte. Muita gente atravessando o vale da sombra da morte, e parece que este vale é infinito. Mas hoje é dia de profetizar lírio dos vales. Hoje é dia de profetizar chuva seródia e temporã neste deserto da vida. Fábio está confirmando ali, Mari. 22 de outubro, Conferência Viva São Paulo em Mauá, no ginásio Celso Daniel. 22 de outubro, conferência em São Paulo. É uma conferência em São Paulo, mas é de liderança ou apenas do estado de São Paulo? Me diga aí, Fábio. Aí está havendo uma confusão, não é? Jane Silva, Deus abençoe. Então, lembrando a todos que hoje é dia de profetizar chuva seródia e temporã. Hoje é dia de profetizar vida no Vale de Ossos Secos. Sim, bispo, Joque Crube é bairro de Juiz de Fora, Minas Gerais. Que bom, Maria Catarina. Deus abençoe. Fábio está dizendo, estado de São Paulo. Amém. Deus abençoe. Então hoje é dia de profetizar vida no Vale de Ossos Secos. Hoje é dia de levar o sal, que é o tempero espiritual, na nascente das águas envenenadas e mortas. Hoje é dia de matar as serpentes do deserto. Hoje é dia de profetizar ressurreição e vida para aqueles que ainda respiram no mundo espiritual. Pastor missionário Oriri está conosco também diretamente de Belo Horizonte. Rita Lima, sejam todos bem-vindos. Deus Kansas Pastor está assistindo, bem-vindo. Pastor Deus Kansas, missionário abençoado de Angola, da Casa da Bênção Angola, Luanda, para o Brasil. Deus abençoe você, sua bela esposa e toda a nossa igreja em Angola. Dalva Rodrigues também já chegou para estar conosco. Então hoje é um dia profético para nós aqui na Bahia. Batalha espiritual, quebra de maldições. Lisete Barnabé, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, pastora. Bom dia ao povo lindo
de São Caetano. Já são 5h35, programa que corta os céus do Brasil, da Europa, da Ásia, da África, da Oceania. É ele mesmo, o show da bênção, o encontro dos vasos, o café com Jesus, o Bom Dia Espírito Santo, Congresso Línguas de Fogo. Bom Dia Espírito Santo. Estamos também pela rádio A Voz da Bênção. Espírito Santo. E vamos formar neste momento o Internacional Coral da Bahia para todos os continentes. É momento de louvarmos, porque a obra René Silva, ela é santa. Bom Dia Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre É o Coral Internacional. de muito amor, esta hora é decisiva. Esta hora é decisiva. Ninguém detém. Ninguém pode deter, impedir, barrar, sufocar, porque a obra não é do homem, é de Deus. E o diabo não tem poder sobre a obra de Deus. É obra santa, esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume. O Brasil acorda pela manhã para o show da bênção. O Bom Dia Espírito Santo. Canta Walter, canta Maria Luísa, canta Marinês, canta Fábio, canta Walter, canta Paulo, Isaías, Roberto, Bárbara, Tânia, Ailton. Pode pagar esse amor, ninguém detém. É obra santa, esta causa é Eu quero acordar cantando, Bárbara. Canta, Bárbara, com esta voz de fuinha. Eita! Lívia, canta, Lívia. É obra santa. Tem que acordar cantando, sorrindo, para que o dia seja abençoado por Deus, o Deus da alegria santa. Não é alegria carnal, não, é alegria espiritual. É gostoso, não é? Levantar pela manhã, Marinês, Soraya, Maria Catarina, tão gostoso, pastor amada, levantar cantando, comendo pão de queijo, bolo de milho, de aipim, e dizendo obrigado, papai, obrigado por este café preto, ou com leite, ou coalhada. Coalhada, nunca mais eu vi coalhada, meu Deus. Minas Gerais a gente comia tanta coalhada pela manhã. Até no bolo de fubá colocava coalhada. Em vez de leite era coalhada. Nunca mais eu vi estas coisas aqui no Nordeste. Eu acho que aqui nem existe coalhada, nunca ouvi falar. Mas é gostoso levantar, comer um pedaço de bolo de fubá feito com coalhada. Eita! Um cuscuz bem feito, uma batata cozida, um aipim, ou mandioca, ou macaxeira para os pernambucanos. É gostoso levantar,
comer uma roda ou 2 rodinhas de inhame, pão de queijo, queijo, requeijão, e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado pelo alimento. A Bíblia diz: se comer ou beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Levante pela manhã e abençoe o alimento da sua família. Porque os hormônios que colocam nas carnes, nos ovos, nos frangos, nos peixes de criação de cativeiro, são hormônios que desenvolvem câncer nas glândulas. Então aprenda a abençoar cedo o seu alimento. Muito agrotóxico nas verduras, nos legumes, também nas sementes, como feijão, arroz, milho. Aprenda a consagrar a Deus todos os seus alimentos e da sua querida família. Se comer ou beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Apresenta a Deus o refrigerante e vigie, viu? O suco, porque às vezes aquela fruta tinha agrotóxico exagerada. Apresenta aquela carne de ave ou de animal, não importa. Começa o dia abençoando sua cozinha, sua geladeira, seu fogão de lenha ou fogão a gás, sua saída, sua chegada e a sua entrada, onde quer que seja. Começa o dia cantando, louvando, orando, ouvindo a palavra. Comece. Muita gente começa o dia com garrafa de bebida, cigarro no canto da boca, cachimbo, charuto, chamando nome, mentindo, fazendo projetos maus. Mas começa o dia cantando, ouvindo a palavra, acompanhando o Bom Dia Espírito Santo. Começa o dia como eu começo, como eu estou começando há 43 anos ou há 53 anos, louvando a Deus, tá bem? Peça a proteção do Espírito sobre aqueles documentos que você vai assinar, sobre a sua ida ao médico. Sabia que tem médico endemoniado? Que passa receita diferente do que você tem? Eu já consultei com médico endemoniado, um urologista. Ele estava cheio de capeta. E quase que o capeta dele me encapetou. Mas eu estava protegido pelo sangue do Cordeiro. Se você vai para uma audiência, peça a Deus a proteção naquela audiência, sobre o juiz, o advogado. Eu já fui numa audiência que o juiz estava endemoniado. Ele brigou com o nosso advogado, com o advogado da outra parte, com as testemunhas. Eita, juiz encapetado, rapaz. Vigie quando você for a uma audiência, viu? A um consultório médico. Quando você for para uma reunião, peça o equilíbrio e a direção do Espírito Santo, para que você, ao chegar, chegue a paz, a luz, a presença da imagem de Deus através de você. Você sabia que tem cabeleireiras e cabeleireiros endemoniados? Professores e professoras? Abençoa seus filhos ao ir para a creche, para a escola, para a escolinha. Abençoa a consulta que você vai fazer. Abençoa o médico que vai lhe atender, o advogado, o juiz, a audiência. Aprenda. É batalha, rapaz. Temos que estar, como eu preguei aqui ontem, orai sem cessar. Orar sem cessar não é você ficar de joelhos o dia todo. Não.
é ter uma vida sempre de vigilância e pondo Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Nenhum mal te sucederá. Sim, creio nesta palavra. Nenhuma praga chegará na tua casa, mas temos que estar vigilante. Porque às vezes, em uma questão de minuto, o capeta entra. O capeta entra. Ele coloca perturbação através daquela autoridade que às vezes está sem autoridade maior. Aprenda a começar o dia com Deus na frente, Espírito Santo na frente, Jesus na frente. Ouviu o que eu falei? É gostoso levantar pela manhã. Aqui é o show da bênção, rapaz. Tem um show da fé do R.R. Soares, nosso amigo. Mas aqui é o show da bênção. É mais forte. Aqui é o café com Jesus, é o encontro dos vasos. Está entendendo, Fábio? Quando você for ao médico, Fábio, peça para Jesus estar dentro daquele médico, nem que seja na hora que você chegar no consultório, viu? Porque para ele não lhe receitar remédio errado. Entendeu? Sabia que tem médico endemoniado, prostituto, adúltero, profano, assassino, mau caráter. Por isso que nós temos que começar o dia entregando os caminhos na mão do Senhor. Tá bem? Então, aprenda por Deus em primeiro lugar. Comece o dia louvando e cantando. Por isso que eu falo, rapaz, e digo e repito, e torno a repetir. Me ajude a estar aqui. Não deixe esta rede internacional de libertação, esta escola de profetas, sair do ar. Eu preciso estar aqui. Eu não posso ficar em casa. Eu não posso ficar distraído. O que Deus me deu, Ele me deu para passar para você e para a igreja ser edificada. Me ajude a manter esta rede. Agora, no mês de outubro, há uma bênção vindo em nossa direção. Eu tenho profetizado destravamento. E muitas pessoas já têm me procurado com bênçãos de grandes destravamentos. Deus vai destravar aquele dinheiro, a venda daquele imóvel, aquele negócio fechado. Deus vai destravar. Creia. E a bênção chegando, faça chegar em minhas mãos uma oferta, um dízimo, um voto. E lembra da palavra da profecia que Deus me usou para transmitir a você. Ajuda-me a estar aqui. Estamos por várias emissoras de rádio. E ainda o Facebook, o YouTube, o Instagram, até o TikTok me conhecem. Então, abra o seu coração. Abra. Não importa o valor da oferta. Se é R$5, se é R$10, se é R$100, se é R$1.000, se é 1 milhão. Não importa. Pregue o evangelho através da minha voz. Ganhe almas para Jesus. Você tem um chamado, todos nós temos um chamado e uma missão a cumprir. Vamos cumprir bem. Nós não estamos aqui na terra por acaso. Nós somos projetos de Deus. Eu e vocês. Raul, você é um projeto de Deus. Soraya, Nilma, Tercília, nós somos projetos de Deus. Deus nos projetou. Por isso, na ponta dos nossos dedos, nós temos as impressões digitais diferentes. Cada um foi criado por um propósito, então nós somos um projeto de Deus. Entenda o que eu estou dizendo. Faça a obra de Deus através da minha voz.
Pregue o Evangelho. Estamos cobrindo todo o Brasil, Europa, Ásia e África, através destas plataformas de comunicação que Deus fez chegar em minhas mãos. O Espírito Santo está colocando asas em nossos programas, vento, e fazendo chegar em lugares que eu nunca imaginava de chegar. Hospitais, presídios, manicômios, Alasca, Sibéria, Europa, África. Estamos ganhando milhares de almas. Já tem 2 anos que eu estou aqui pelo Facebook. Vocês já imaginaram quantas almas nós já ajudamos? Foram curadas, libertas, restauradas, ressuscitadas, estavam mortas espiritualmente. Muitos não gostam do jeito que eu passo a mensagem. Muitos não gostam. Mas outros são edificados e o Espírito comunica. Então, pregue o Evangelho através da minha voz. Ganhe almas para Jesus. Faça alguma coisa em sua e em minha geração. Está entendendo, do Celi? A nossa geração precisa ser evangelizada dentro da nossa geração. R$5 é o dinheiro de um lanche, de um cafezinho. Como diz aqui na Bahia, de um menorzinho. R$10, R$20, 50, 100, 500, 1.000, 1 milhão talvez. Você vai ajudar a evangelização. O pouco com Deus é muito. Quem sabe você tem colocado a sua semente em lama, hein? Em vaidosos, que não faz nada pela obra de Deus. Ele acha que a obra de Deus é só ele, é só o umbigo dele. Venham e vejam o que temos feito. Faça-me a obra missionária. A obra missionária. Eu recebi um telefonema de uma cidade por nome de Tabatinga. Onde fica isso? Eu sei lá. E alguém me dizia: missionário, minha família estava desviada. E começaram ali a ouvir e voltaram todo mundo correndo para a igreja. Amém. Tabatinga. Paulo Antônio tem o sobrenome, parece que é de uma tribo de índios em Tabatinga. Meu Deus, onde fica isso, Jesus? Sei que é Brasil. Então pregue o Evangelho, ganhe almas em sua geração. E cada alma que a gente ganha é uma pedra na coroa. Abençoa este pastor que te abençoa. Deixe-me ser, nem que seja por 1 mês, o seu sacerdote. Como missionário, eu já tenho meu sacerdote. Mas às vezes ele não te edifica como Deus me usa para te edificar. Ajude a ganhar almas. Ajude. Vamos edificar e ganhar almas por este mundo afora. Recebi o telefonema de uma mulher na UTI. A filha dela depois deu testemunho. Minha mãe não falava mais, mas a memória dela estava boa. Ouvi o seu programa que eu coloquei no ouvido dela. E ela hoje está de alta e quer lhe conhecer. Mas só que ela mora em Jequié. E é assim que Deus está fazendo. Olha o Gênison ali, lá na Suíça, sendo edificado pelas mensagens que eu prego. E ele é um pastor, canela de fogo. Pastor também tem que ser pastoreado. Pastor que não é pastoreado, ele não é ovelha, ele é bode. Pastor tem que ser pastoreado. Tem que entregar oferta e dízimo na mão do sacerdote que cuida da sua alma e te abençoa. Lembra de Abraão? Aprenda com Abraão. Entregou tudo a Melquisedeque.
Lembra de Jacó, que fez o voto: se o Senhor cuidar de mim, eu entregarei o dízimo. O dízimo e oferta é para entregar na mão do sacerdote que abençoa e que te ajuda, viu? Vigie. Às vezes você está entregando sua semente abençoada na mão de pilantra, de vaidosos, de orgulhosos, de empresários da fé. Empresários da fé, que usa a fé para cuidar de empresas particulares. Vocês estão entendendo? Deixe o Espírito Santo te orientar. Peça orientação do Espírito Santo. Mande uma oferta, um voto, um dízimo, um pix. Coloca aí o hino da oferta. É o momento da oferta. Ou venham trazer em minhas mãos na catedral, na sede, porque aqui é terra boa. Aleluia, Jesus. É hora da oferta. Bom dia, Espírito Santo. Soraya está colocando o número do Pix. Mande agora uma oferta. Ou depois do destravamento. Liga aí um pouquinho, ó. É hora da oferta. É isso aí do Celi. É para Deus, através da mão abençoada. Aí é campo espiritual. Eita! O Brasil ama este programa como eu amo e contribui com amor. Glória a Deus. Tem gente que só quer colher o que o outro plantou. Fariseu. Tem que amar a obra de Deus. Canta, Ana. É a hora da oferta. Não levanta para ir ao banheiro, não. Não desliga o rádio também, não. Tem gente que na hora da oferta, vai para banheiro, vai para a cantina, vai para o estacionamento, fazer o que, não sei. Deus deu o filho, dê alguma coisa pela obra. Vamos evangelizar o Brasil, formando o maior exército de discípulos da fé. Se não der, não prospera, está na Bíblia. Dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Cadê a sua oferta, Célia? Este é antigo, é do meu tempo de menino lá em Três Pontas, lá em Brasília, lá em São João del Rei, lá em Barroso, lá em Lusiânia, lá em Caruaru. Este é antigo. Quem não conhece? É o corinho de fogo. Anote aí o número do Pix e deixa Deus te usar. Manda uma oferta pelo seu filho, seu marido. Olha ali, chegou uma oferta pelo Pix, R$30. Que bom, hein? Seja R$5, 10, R$1. R$1. Seja R$20, 50, 100, 500, 1000, 1 milhão. Eita, Espírito Santo já falou comigo que Deus vai usar alguém para mandar 1 milhão. Aí, meu irmão, a rede será super internacional. Ailton Neres, Deus te abençoe. Fiz minha oferta. Deus te abençoe, filho. Aí em Goiânia, você, sua bela esposa, e todos os
baianos que estão mudando para Goiânia, terra que mana leite e mel. Jackson Vizinho, Deus te abençoe. Renê, Deus te abençoe. Soraya está colocando aí o número do Pix. Sidney Santos, Deus te abençoe. Nunca vi a cor da sua oferta, Sidney Santos. Manda uma oferta para ajudar na evangelização. Tá bem, filho? 6h01. Coloca aí o hino da Santa Ceia do Senhor. Este hino eu aprendi com o apóstolo, pai na fé, evangelista internacional que já está no céu, Doriel de Oliveira. Nosso pai Abraão, sim, pastor. Domingo passado participei da Santa Ceia em minha igreja. Que bom, filha. Lília, a paz do Senhor, bispo querido. Estarei na Santa Ceia domingo pela manhã. Amém. Aqui na ICB Cosme de Farias é no domingo. Amém, Marinalva Freitas. Estou aí. A Santa Ceia. Abraão, nosso pai na fé. Ele viveu num período intitulado graça também, oportunidades. Ele participou da Santa Ceia, ministrado por Melquisedeque, que trouxe pão e vinho. E depois que eles participaram, Melquisedeque era pastor em Salém, Jerusalém. Abraão entregou o dízimo e Melquisedeque o abençoou. Melquisedeque era o sacerdote de Abraão. Todo pastor tem que ter o seu pastor. Pastor que não tem pastor, ele não pode pastorear. Por que missionário? Porque ele não é ovelha. Ele é bode transvestido de ovelha. Pastor tem que ser pastoreado, porque senão ele se perde. Tem muitos que se pegam no título, eu já sou pastor, não preciso de pastor. Precisa sim, senão você vai para o inferno. As almas vão para o céu e você para o outro lado do abismo. Tem que ter o sacerdote que te abençoa, que ora por você, que te dá conselho, que te repreende, que te disciplina. Eu sempre tive pastor. Hoje o meu pastor é o meu irmão, o apóstolo Jair. Como era o apóstolo Doriel. O apóstolo Doriel falava, a gente não falava nada, só baixava a cabeça e dizia sim, Senhor. E com o apóstolo Jair a mesma coisa. Pastor que não tem pastor, ele é bode. Por isso que muitos rebeldes saem dos ministérios e fundam a igreja dele, não de Deus, para fazer o que dá na sua cabeça, e ele não tem pastor, aí pinta e borda, rouba e pratica outras coisas. O inferno lhe aguarda, junto com Lucifer. Pastor tem que ter pastor, porque senão ele se perde, porque ele tem que ser em primeiro lugar ovelha. Se ele não for ovelha, ele não presta para estar no altar espiritual. Ele está no altar físico. Ele está no altar da igreja que ele fundou, mas na igreja espiritual não. As almas podem até ser salvas, mas ele estará do outro lado do abismo. Pastor tem que ter pastor, para lhe disciplinar, lhe aconselhar, ministrar cura, libertação. A quem você tem entregado sua semente?
sua adoração, seu presente, sua oferta, na mão de quem? De quem você nunca viu, que está lá do outro lado do país? Abençoa quem te abençoa. Semeia em quem semeia em sua vida. Ouviu o que eu falei? Obedeça, viu? Obediência quebra a maldição. Abraão entregou na mão de Melquisedeque, e Melquisedeque abençoou. Jacó também entregava, e era fiel, e acreditava no ministério sacerdotal. Lembra do Salmo 133? Que fala sobre a cabeça de Arão, sacerdote, e que desce a orla de suas vestes, o rebanho. Lembra de Moisés? Moisés tinha o sacerdote dele. Ô missionário, quem era o sacerdote de Moisés? Jetro, experiente, velho crente, sacerdote Midian. Aí hoje, os vaidosos, carnais, estavam vendo esta semana quantos evangélicos, cantores e cantoras, servos e servas de Deus, se metendo nesta confusão de política, trocando o altar de Deus pelo altar de Baal, por causa de ganância, de avareza, de status, ser chamado de deputado, de deputada, misericórdia. Cada um tem um chamado, cumpre a vocação que você foi vocacionado para o altar, não para um gabinete entre homens corruptos. Olha, separe o joio do trigo, separe o peixe de pele do peixe de escamas, separe a luz das trevas, separe. Deus fez separação, tudo certinho. Saiba onde você põe a sua bênção, para que a bênção venha em porção dobrada. Porque às vezes você cumpre a palavra, mas coloca em lama, em areia, em deserto, em vale seco, em vale de ossos secos. E aí, meu irmão, é abismo sobre abismo. Você sabe o que eu estou falando. Abençoa quem zela pela sua alma e não pelo aquilo que você tem. 6:10. O apóstolo Paulo uma vez ficou tão triste, porque ele era extremamente zeloso. Paulo era extremamente zeloso. Viu, Marinês? Você tem entregado seu dízimo ao sacerdote que te abençoa, Marinês? Não coma o dízimo de Deus, não, porque senão o bicho te come, como comeu Herodes. Vigia, viu? Está entendendo, Marinalva? Aqui é bambu dobrado. É palavra profunda, séria, mas com amor. O pai e a mãe batem com amor. O boiadeiro, o peão, ou a pessoa que não tem nada a ver com a sua alma, te bate com barrote na cabeça. Está entendendo, Claudete? Você tem entregado seu dízimo aí ao bispo Wilson, Claudete? Ou ao Abraão, ou ao Ansel? Está entendendo, Creonice? Paulo teve uma tristeza muito grande, porque ele era extremamente zeloso. Porque os irmãos da cidade de Corinto estavam levando a profanação para dentro da igreja. Também eles eram novos convertidos. Precisava de um pastor para cuidar deles e orientá-los. E Paulo ficou sabendo
que no dia da Santa Ceia embriagavam, enchia a cara de goró. Goró é cachaça, de vinho, porque é o mesmo álcool, só em porção menor. Sim, bispo Daniel, tá bem, filha. Você será habitante da Nova Jerusalém, toda no branco, eita. Eu sou fiel com o meu dízimo, amém, filha. Deus te abençoe, Luceli. Então Paulo ficou triste, porque os irmãos novos convertidos de Corinto estavam levando para dentro da igreja bebida e muita comida. No dia de Santa Ceia comiam, e outros ficavam de olhos arregalados porque não tinham nada para comer. Aí Paulo ficou triste e foi orar a Deus, porque a Santa Ceia havia começado lá em Gósen. Lá em Gósen, é só você ler Gênesis e Êxodo. A primeira Páscoa, primeira Santa Ceia, sangue nos umbrais das portas e o cordeirinho assado, cordeiro novo, sem mancha e bem assadinho. Não podia ser cozido e nem guisado, assado, para que todas as proteínas estivessem sobre a carne do cordeiro. Por isso que a gente tem que beber do sangue e comer a carne. E Jesus é o Cordeiro de Deus, apresentado por João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E na mesa lá em Gósen tinha o sangue na porta, proteção contra o anjo da morte eterna. E na mesa tinha pão asmo, sem fermento, sem contaminação, ervas amargas, para nunca esquecer quem foi no passado, e o cordeiro. Aí que eu gosto desta mensagem. Lá em Gósen, eles comiam a carne do cordeiro, o sangue estava na porta protegendo, e eles não só comiam a carne do cordeiro, as vísceras do cordeiro, os olhos do cordeiro, a mente do cordeiro, a pele. Por isso que Paulo disse: não vivo eu, Jesus vive em mim. Nós temos que ter tudo do cordeiro, participar de tudo do cordeiro. Seja da mente do cordeiro na minha mente, os olhos do cordeiro nos meus olhos, olhar de amor e de misericórdia e de perdão, mente inteligente para saber fazer e implantar a obra de Deus, tímpanos do cordeiro para ouvir as pessoas que vêm a nós como Jesus ouvia, pele do cordeiro sem impinge, sem mancha, sem mácula, ossos do cordeiro, cartilagem do cordeiro, nervos do cordeiro, para fazer uma obra sempre para Deus. Aí tem gente que só clama pelo sangue. O sangue é proteção, o sangue é nova aliança. Mas temos que ter tudo do cordeiro. A Bíblia diz que ele, sendo castigado, ele não abriu a sua boca. Cordas vocais do cordeiro para não reclamar da vida cristã. Repito, cordas vocais do cordeiro para não reclamar da vida cristã. Porque ele mesmo advertiu: no mundo tereis aflições. A mesa estava preparada, o sangue nas ombreiras da porta. É a primeira Santa Ceia. Na mesa tinha o cordeiro novinho, sem mancha, assado para o povo de Deus. Enquanto na terra de Gósen cantavam e sorria, o Egito chorava, porque não tinha a força do cordeiro. Deus me deu esta revelação há mais de um ano. Eu quero tudo do cordeiro.
e que eu possa dizer: não vivo eu, o Cordeiro vive em mim. A mansidão, a temperança, o olhar, os tímpanos, a presença, os nervos, a pele, a mente, a carne, o sangue, ele cantelei baixai. E Paulo aqui foi orar. Ele viu que a igreja em Corinto estava fora das trilhas do caminho. Paulo foi orar. Paulo era de oração, de visão e de revelação. Paulo era raízes. Paulo era da casa da bênção, canela de fogo, discípulo tipo Doriel de Oliveira, Manuel de Melo. Homem abençoado por Deus como T.L. Osborne, Billy Graham e muitos outros evangelistas, William Marion Branham, que passaram por esta terra. Ele foi orar. Ele queria saber como celebrar a Santa Ceia para não fazer nada errado. Buscou em Deus. Tem coisas que eu aprendo com os pastores e tem coisas que é de Deus para o Daniel, como o programa Bom Dia Espírito Santo. Este tipo de fazer programa e de modelo, Deus me deu. Então Paulo disse: o que eu recebi do Senhor. 6h20, meu Deus, o relógio está voando. Isto também eu vos ensinei, eu passei para vocês, eu não fiquei só para mim. Eu não posso ser uma cacimba, um reservatório, eu tenho que ser uma fonte de água. O que eu recebi, eu dou para vocês. Eu passo para a igreja ser forte. Isto também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. Aquele pão asmo que estava lá em Gósen na mesa. Porque é asmo, sem fermento, sem contaminação, sem pecado, sem mistura. Por isso que a morte não o matou, ele entregou ao Pai o seu espírito. Porque o salário do pecado é a morte, mas ele não pecou, então ele era pão asmo, como ele é, e celebrará para nós a Santa Ceia com maná que veio do céu sem contaminação. Ele pegou o pão, porque o pão é o alimento que está na mesa do branco, do rico, do negro, do amarelo, na América Central, na América do Sul, na África, na Ásia, na Oceania. Ele veio para todos, para os acamados, os hospitalizados, os presidiários. Então ele fala, ele pegou o pão, podia ter pegado um outro alimento, mas ele não veio só para um país ou para uma região, ele veio para todos, judeus e gregos, bárbaros e americanos, eita! E tendo dado graças, o partiu e disse, ele partiu. Ele não deu um pãozão para um e um pãozinho para outro, não! Ele é pai de família, ele é chefe de família, ele é mãe que deu para cada um a partícula certa. Não precisa de muita coisa, basta um pedacinho do corpo do Cordeiro. Eita! Eita, tá. Tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, em minha memória. Não é na memória de um ministério, de uma igreja, em minha memória. Relembra o que eu passei, relembra que eu sou cordeiro por vós, em memória de mim. Semelhantemente também, depois de haver ceado, comido, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento. O testamento passado passou, mas continua no novo, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. O Novo Testamento é uma renovação
de oportunidades. Jesus cumpriu a lei e ele abriu a porta da graça, porque Deus viu que ninguém podia cumprir a lei com as suas forças humanas. Jesus cumpriu, ponto final, e veio o período da graça, das oportunidades, mas muitos bagunçam com a graça. Paulo escreveu a Timóteo, Paulo escreveu, fortifica na graça, não bagunça com a graça, não brinca com a graça, não joga a graça no lixo, Timóteo, fortifica nas oportunidades, sejam poucas ou muitas, seja forte, Timóteo, ei Timóteo! Este é o cálice do Novo Testamento, em meu sangue. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Cada vez que a gente participa da Santa Ceia, estamos anunciando, ele vem. Como diz o Espírito, vem. Como diz a noiva, vem. A noiva está participando da Santa Ceia, dizendo, vem Cordeiro, vem Rei dos Reis, vem noivo amado. Apocalipse capítulo 22, penúltimo versículo. O Espírito Santo está falando, e a noiva também está dizendo, venha logo, eu já não aguento mais as turbulências desta vida física. Irmãos, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor, indignamente, com a vida errada. Aí veja o versículo de número 28. Já são 6h25, eu estou correndo aqui. Você abra a Bíblia e medite nesta palavra, tá bem? Olha como diz o versículo. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Exame de caráter, exame de consciência, exame de vida com Deus. Se você pecou contra Deus, peça perdão a Deus. Mas se você pecou contra a esposa, os filhos, o patrão, o sócio, o gerente, vai lá e peça perdão a eles. Porque senão ele vai reter seu perdão para o dia do juízo, viu? Ah, missionário, eu cometi uma falha com a minha família, já pedi perdão a Deus. Errado! Tem que confessar à mulher, ao marido, aos filhos e pedir misericórdia. Se eles liberar o perdão, está liberado. Se eles reter, no dia de juízo, o livro da vida vai ser aberto contra você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Exame de vida, de consciência, de caráter. Assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Condenado por aquilo que fez de errado, condenado por aquilo que participou de errado. O erro não está na palavra, o erro está no homem e na mulher carnal, que dizem levar uma vida espiritual, mas é carnal. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, fraco na fé, fraco na visão espiritual, fraco na fidelidade, fraco. Começa a ser fiel e depois cai de novo. É um negócio de um cai-cai. Todo mês renovando com Deus, todo mês fazendo acerto, mas só que é um cai-cai, porque não nasceu do Espírito.
Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, sono da indolência ou sono da morte eterna. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aí a pessoa julga a ele mesmo. Estou certo, estou certo, estou certo. Mas veja, se a Bíblia diz que você está certo. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. A repreensão de Deus, o bambu de Deus, o chicote de Deus, o amor de Deus limpa a madeira e faz dela uma peça importante na movelaria de Deus. A última parte da madeira é a lixa. E depois da lixa, o verniz, para que aquela peça brilhe. Ele é o carpinteiro, ele é o garimpeiro, que pega a pepita de esmeralda cheia de lama e faz dela um anel de brilhante lindo, com esmeralda azul ou verde. Cada dia melhorando, cada dia na presença. O remédio de Deus às vezes é mel na boca, mas lá no ventre é amargo, porque tem que haver renúncia. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, crentaiada doente, fraca hoje, fazendo aliança com partidos políticos que é contra a Bíblia. Deus também é contra você. Fazendo aliança com o mundo. Lugares onde o diabo impera, está lá a crente com aquela cara e com a Bíblia ao lado. Tem a Bíblia, tem o livro, mas não tem a palavra, o verbo. E muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, eita! Aqui está falando para a congregação, para a igreja, para os irmãos. Quando vós ajuntais para comer, se organize. Espere uns pelos outros. Seja como rebanho de ovelha, uma atrás da outra. Todas elas branquinha, barriguinha cheia, peitinho cheio de vida para dar a outras pessoas. Espera uns pelos outros. Deus é Deus organizado. Deus partiu o pão. Jesus partiu o pão do mesmo tamanho para todos. Não queira passar na frente de ninguém não, viu? E ter um pãozão, ir atrás de status, de nome para destacar. Não, não, não. Deixa que ele seja estrela de quinta grandeza, deixa. Não queira ocupar o lugar de Deus. Não queira ser a quarta pessoa da Trindade. Compartilhe este programa, vai ajudar alguém na vida espiritual, para edificar ou para renunciar. Irmão, qual a palavra? Oxente, Bárbara, vigia, viu? Perguntando agora qual é a palavra? Você acordou agora, foi, Bárbara? 1 Coríntios capítulo 11. Gravou, Bárbara? Tá dormindo ainda, é, menina? Ou não tomou café? 1 Coríntios, capítulo de número 11. Bárbara Freitas diz não. Não o que, Bárbara?
Bárbara Freitas, meu bispo. Medite aí, Bárbara, 1 Coríntios, capítulo 11. E venha um domingo para a Santa Ceia do Senhor. Coloque aí mais um pedacinho do hino da Santa Ceia. Coloque. Não é nem hora disso, mas o Espírito está falando, pode ser, meu servo. Achou? Vem cear, domingo, na sede no bairro da Liberdade e em Brasília, Catedral Mundial da Bênção em Taguatinga. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Eu abençoo o dia de hoje, dia 7, sexta-feira, os grandes cultos que teremos na Catedral daqui a pouquinho e na sede no bairro da Liberdade. As multidões que virão a nós para libertação e ajuda espiritual. A casa da bênção é uma casa de bênçãos e de ajudas. Eu abençoo o dia de hoje, poderosamente. O culto agora pela manhã, à tarde e à noite, e as multidões que estarão conosco. Eu abençoo o domingo da Santa Ceia. Eu abençoo esta pessoa que estará conosco para a renovação de aliança, para uma Santa Ceia espiritual, na sede e em todas as igrejas. Dai-nos um domingo abençoado, Senhor, um domingo forte e espiritual. Pai, abençoa os dizimistas e ofertantes, que levam esta palavra comigo aos 4 cantos da terra. Aonde chegar esta palavra, que haja frutos, renúncia, conversão, salvação, libertação de feitiçaria e de idolatria. Porque a tua palavra rompe com todos os laços de morte. Abençoa estas pessoas que estão ouvindo este programa desde 5 horas da manhã. Já são 6h37. Que estas palavras que falamos seja para edificação do corpo e a salvação da alma. Eu oro por todos. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio, a caneta, o azeite e todos os objetos. Eu oro por esta mãe aflita, esta mulher abandonada. Eu profetizo a quebra das maldições, herdada, adquirida, mandada. E que este povo que me ouve, no Brasil, fora do Brasil, recebam a vida espiritual e a saúde física e espiritual. Todos recebam a bênção de Deus. Eu posso abençoá-los. Que a plenitude do Espírito os envolva. Eu oro pelos dizimistas e ofertantes que estão me enviando uma oferta, um voto, um pix, para ajudar na maior missão da igreja na terra, evangelização. Que eles entendam como eu entendo e vejam como eu vejo a tua obra, Senhor. Pessoas que eu não conheço e nunca irei conhecer, mas lá no céu estaremos nos abraçando e dizendo: valeu a pena a renúncia pela obra do Senhor. Pai, abençoa o teu povo. Esta pessoa que está ardendo em febre, hemorragia, coronavírus, câncer, doenças no sangue, nos ossos, nos nervos,
que haja um milagre. Salvação daquele filho, daquela filha, daquele genro. Entra com providência. Tenha misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Como disse o cego Bartimeu, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia daquele marido que tornou um perdido, um ébrio, um adúltero. Daquela filha, daquele genro, daquela nora. Tenha misericórdia daquela menina que está amarrada pela cocaína, pela prostituição, pelo comércio do corpo. Tenha misericórdia daquele rapaz. A mãe está orando por ele, Deus me revela. Ele será um pregador do Evangelho. Esta pessoa que precisa de uma bênção de prosperidade, está fazendo voto, atenda, ouve este voto, como o Senhor ouviu o povo na terra de Gósen. Pai Santo, que esta palavra de 1 Coríntios capítulo 11 gere, produza em nós vida espiritual. Vida espiritual. Eu oro por todos, em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Deus os abençoe. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Vem estar conosco domingo na sede no bairro da Liberdade. Hoje, na catedral e na sede, a quebra das maldições. Tá bem? Mande uma oferta, um voto, um dízimo, uma bênção para sustentar esta rede internacional que nos custa um preço alto. A Soraya está colocando ali o número do Pix. Está em meu nome. Chave do Pix 7199186232. Por que em seu nome, missionário? Porque nós temos conta a pagar todos os dias. E na minha mão é mais fácil para pagar. Tá bem? Seja inteligente, confia em Deus e confia também na voz profética. Deus abençoe Bárbara, Josefa. Domingo, Santa Ceia, 8 da manhã e 19 horas, na sede, bairro da Liberdade, Lima e Silva, 116. Meu abraço a todos. Shalom. Um ótimo fim de semana. Medite neste programa, tá bem? Compartilhe. Tem uma mensagem muito forte. Viu, Eliette? Você precisa ouvir este programa todo, viu, Eliette? Você e o pastor Raimundo. A mensagem deste programa nos edifica, nos coloca mais perto da salvação. Compartilhe, por favor, compartilhe este programa.